palavra deu direção ao culto de mulheres. Eu me porei a caminho e voltarei para meu Pai. E este caminho são caminhos que eu e você precisamos estar todos os dias. Caminhos novos, caminhos com direções do Espírito, onde Ele nos leva a cada dia ao nosso Pai. E como já foi falado, nós estávamos lá na rua e foi poderoso mesmo o agir do Espírito Santo sobre a vida das mulheres. E o que mais me impactou foi uma menina, não sei se ela tinha 10 anos, mas ela foi tomada pelo Espírito Santo nessa noite. Foi contagiante aquilo que ela sentiu, foi contagiante o poder que o Espírito transformou a vida dela. Amém, irmãos? Eu queria só, antes de iniciar a palavra, deixar um desafio aos homens. No dia 17 de agosto, nós teremos nosso primeiro culto de homens. Tem poucos homens aí dentro. Tem poucos. Mas eu queria desafiar cada um de vocês. Não de uma forma de competição, mas que nós podemos também encher este lugar. Da igreja tinha poucas mulheres. Claro, tinha as que tem, faltou uma e outra, mas tinha muitas mulheres visitando. E as mulheres realmente, elas se empenham naquilo que é proposto a elas. E nós homens não podemos ficar para trás, nós precisamos também nos empenhar, nós precisamos convidar, nós precisamos arremangar as mangas e convidar homens para estar nesse lugar, para estar na presença de Deus, para também ser transformados, para ser cheios do poder do Espírito. Amém? Amém. Dia 17 de agosto, marque na sua agenda aí, já vão se empenhando, já vão convidando. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 14, do 23 em diante. Aleluia, todos acharam? Antes de nós iniciarmos a leitura, eu queria fazer uma pergunta para deixar no nosso coração. Por que muitas vezes nós não recebemos vitórias da parte de Deus? Ou porque então muitas vezes nós achamos ou não vimos que recebemos tais vitórias que Deus tem preparado para nossas vidas? Muitas vezes Deus preparou já vitórias e tem um tempo determinado para Ele derramar sobre isto a cada um de nós. Tem muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor e Ele nos abençoa, Ele derrama vitória nas nossas vidas. E muitas vezes nós não recebemos essas vitórias, porque elas ficam retidas devido às nossas atitudes, devido ao nosso pensar, devido ao nosso agir. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo vai falar com cada um de nós, para que eu e você venhamos abrir o nosso coração, abrir o nosso espírito, para que nós venhamos ter livre acesso ao Senhor, entendermos aquilo que Ele tem para nós, para que venha abrir todas as portas, comportas que precisar ser aberto, para que nada fique retido daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para que nós venhamos receber, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Mateus 14, a partir do 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava com ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, foram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Senhor, disse a Pedro. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aleluia. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor,
salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém, irmãos? Amém. Se você puder fechar seus olhos. Deus, nós queríamos te louvar, agradecer ao Pai por aquilo que tu já fez nesta noite sobre a vida de cada um de nós. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha você ministrar, que venha você falar, Senhor Deus, a cada coração, que ministre também sobre a nossa vida, a minha vida, Pai, para que nós venhamos ser cheios, impactados pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra transforma, cura, salva, restaura, liberta. E é isso que nós necessitamos da Tua parte sobre as nossas vidas. Assim nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode tomar seu Glória a assento. Deus. Amém. Palavra poderosa, conhecida de todos nós, creio eu. Então nós vimos aqui Jesus junto com a multidão, pregando, como de costume, aonde nós temos anteriormente a essa passagem aqui, a multiplicação, a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. E assim que tudo aconteceu, Jesus se retirou para orar, pedindo então que os seus discípulos fossem até o outro lado do mar, para dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer enquanto ele estava aqui na terra. Seus discípulos tomando o barco, quase na metade do mar, uma forte tempestade veio, e no decorrer do tempo, assim como nós lemos ali, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Apavorado Pedro perguntando: é um fantasma? Quem é? Não reconhecendo a presença, talvez pelo vento, pela chuva que estava acontecendo, mas não reconheceu a presença de Jesus naquele momento, naquele lugar. E parece, se você pensar um pouquinho, ou você meditar dentro disso, parece até meio estranho os discípulos aonde já estavam caminhando a um determinado tempo com Jesus, vivendo já grandes maravilhas que Jesus tinha feito. Naquele mesmo dia Jesus tinha multiplicado os pães, os peixes, e este ato de Jesus caminhar sobre as águas pareceu ser algo impossível de Jesus estar fazendo. Da onde chamou admiração, espantou Pedro e o restante dos discípulos por ver aquele ato. E isso trouxe o quê? Medo a cada um deles, porque a palavra diz: é um fantasma, e gritaram de medo. E eu entendo e tento buscar e tento viver sobre a minha vida, e eu creio que este é um momento que tanto eu quanto a igreja, todos nós precisamos nos juntar e entender aquilo que realmente Jesus quer para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para cada um de nós, e nós entendermos os desafios, entender as circunstâncias, os lugares aonde eu e você precisamos passar ou estar. Vamos sim passar momentos difíceis, vamos sim passar por momentos de dificuldades, e Jesus disse que nós não seríamos livres disso, mas Ele disse que em todos os momentos nós venceríamos, porque Ele estaria conosco. Amém, Deus. E nesse momento difícil, onde os discípulos estavam, tempestade vindo, vento forte sobre eles, chuva sobre eles, e eu creio que não foi somente o medo de ver Jesus caminhando sobre as águas, mas o próprio desafio, a própria circunstância que eles estavam vivendo, já estavam proporcionando medo sobre eles. Mas aí eu me peguei a pensar, estudando essa palavra, homens que estavam andando com Jesus, materializados junto com eles, estavam com medo. Será que eles entendiam, conheciam quem realmente era esse Jesus? Será que eles entendiam o poder que havia sobre a vida de Jesus, sobre aquilo que Ele poderia fazer, não somente para Ele, mas para todos os que estavam em sua volta? E muitas vezes eu me pego pensando, ou talvez vivendo em circunstâncias difíceis, e parece que eu não conheço esse Jesus que eu sirvo. Mas como assim, Juliano?
Porque se eu vivesse e entendesse quem é esse Jesus que está de mão dada comigo, aleluia, muitas circunstâncias que eu já vivi, ou ainda vou viver, eu enfrentaria ela de uma forma muito mais diferente. Essas circunstâncias não me trariam medo, mas me trariam coragem, me traria a certeza, a confiança que eu sei quem está no meu lado, eu sei quem está caminhando comigo, eu sei quem está caminhando junto, que é Jesus, e nada vai me acontecer porque Ele vai me guardar. E essa é a concepção, é isso que eu preciso entender daquilo que Jesus tem para mim. E quando os discípulos gritaram, é um fantasma, estavam com medo, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. aleluia, Ventos, nós vamos passar e não vão ser poucos. Situações difíceis, nós vamos passar e não vão ser poucas. Mas essa palavra que Jesus falou aos discípulos, ele precisa estar muito, muito vivo dentro de nós. Precisa estar muito viva dentro do nosso coração, do nosso espírito. Não tenha medo. Não tenha medo. Coragem. Eu estou com vocês. amém, Deus, Eu cuido de vocês. Porque eu estou ministrando sobre as suas vidas, eu estou fazendo vocês crescer, estou fazendo vocês largar aquilo que possa sim trazer medo e trazer coragem sobre as suas vidas para enfrentar todo e qualquer desafio que for necessário. No versículo 28, o Senhor fala, Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E essa passagem, essa circunstância, esse momento, deste pedido de coragem de Pedro, um desafio que se nós, eu e você naturalmente pensar, como eu e você vamos caminhar sobre as águas. E eu creio que o Espírito Santo impulsionou Pedro a falar isso, e pedir para que Jesus, que ele pudesse caminhar sobre as águas e ir ao seu encontro. E a resposta de Jesus foi só uma: venha. aleluia, Venha, respondeu Jesus. E esse momento foi algo que ninguém viveu, a não ser Pedro. Ninguém mais viveu na história que está escrito na Bíblia. Ninguém mais viveu esse momento de caminhar sobre as águas, e o Senhor está desafiando eu a você, para que eu e você venhamos viver momentos que nunca ninguém viveu. amém, Deus, aleluia, O Espírito Santo está nos dando a oportunidade de eu e você entendermos quem é esse Cristo, quem é esse Jesus que nós seguimos, para nós nos desafiar também, ir a lugares que talvez a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa coragem não está aberta para isso, mas somente uma palavra Ele diz para mim e para você: venha, viva aquilo que eu tenho para você viver. O desafio pode ser grande, no qual eu e você podemos estar vivendo. Os ventos podem ser grandes, que eu e você estamos vivendo, e esses ventos podem ser chamados de muitos nomes. E cada um de nós que estamos neste lugar pode nomear esses ventos, pode nomear essa tempestade que estava acontecendo para esses discípulos atravessar o mar. Nada melhor que cada um que se conhece e sabe as dificuldades. As minhas tempestades, os meus ventos têm um nome. A sua tempestade também tem um nome. Ela pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser familiar, pode ser profissional, tantas outras. Pode ser algo interno ainda que você não conseguiu se encontrar, pode ser algo interno que ainda você não conseguiu largar, que você não conseguiu entender que é este Deus que você serve, e ainda você retraiu isso dentro de você, tanto dentro de tantas outras coisas que pode estar acontecendo. Mas será que isso é o suficiente para nos paralisar?
Será que toda essa tempestade, talvez que eu e você possamos passar, e isso não está nada a ver a tempo, não está relacionado ao tempo que nós somos convertidos, não está relacionado ao tempo que eu me entreguei para Jesus, ou minha intimidade com Ele? Tempestades e ventos vão vir sobre as nossas vidas. Só que a forma que eu me apresento a isso, a forma que eu me entrego a estes ventos, a essas tempestades, vão mudar toda a circunstância daquilo que irá acontecer. Aleluia. A forma que eu me apresento perante ao vento que está vindo sobre a minha vida, vai sim mudar e dar norte à circunstância que eu vivo. O medo é algo que faz parte da nossa vida. O medo é algo que muitas vezes está, e na maioria das vezes está dentro de nós sim, e não é porque nós somos filhos de Deus ou somos cristãos que nós não vamos ter medo. Nós vamos ter sim. E muitas vezes o medo, ele nos orienta e nos dá caminhos para percorrer que nós não devíamos percorrer, aonde Jesus está dando essa direção. Amém, Deus. Só que estes medos que estão dentro das nossas vidas, eles não podem nos paralisar. Amém, Deus. Eles não podem deixar que eu e você venhamos desafiar aquilo que Cristo quer que nós vivemos. Algo aconteceu no momento que Pedro saiu sobre as águas. Algo aconteceu com ele que fez com que ele viesse ter essa atitude. Isso se chama fé. Aleluia. E é algo que eu queria que você buscasse um pouquinho. Entender que tamanha fé é essa que fez com que ele saísse de um barco, visse Jesus andando. Eu queria que você imaginasse essa circunstância, imaginasse essa cena, Jesus caminhando sobre as águas em volta do barco onde você está, e você ter coragem suficiente, ter fé suficiente para colocar o seu pé na água e ter a certeza que você não vai afundar. Isso é fé. Isso se chama fé. E essa fé que Pedro tinha, é uma fé que eu e você precisamos instigar dentro de nós, buscar dentro de nós. Se nós não temos tamanha fé suficiente como ele tinha, nós precisamos buscar para viver aquilo que Cristo quer que nós vivemos. Para que eu e você venhamos viver circunstâncias muito maiores daquilo que Pedro viveu. Que talvez nós imaginamos caminhar sobre as águas, é algo impossível para mim e para você. Mas eu creio que se nós crermos nesse Deus que nós servimos, crermos nesse Deus que nós adoramos, nós iremos fazer coisas muito maiores que caminhar sobre as águas. E Ele nos deu essa garantia. Ele nos deu, porque a palavra dele diz que nós faríamos coisas maiores que Jesus fez. Então, se Jesus conseguiu caminhar sobre as águas, o que é eu transformar a minha vida? Se Jesus caminhou sobre as águas, o que é eu olhar para dentro de mim, ver aquilo que ainda me prende, não me deixa eu me envolver, não me deixa eu viver aquilo que Cristo quer que eu viva, perante caminhar as águas. Parece tão difícil muitas vezes ter fé. Parece tão difícil acreditar naquilo que nós não conseguimos enxergar. Parece tão difícil eu crer naquilo que eu não consigo ver. Mas aquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, me dá garantia assim de entender que eu vou viver aquilo. Amém. Mesmo que meus olhos não vejam. Mesmo que meus olhos não vejam que eu preciso de uma transformação interna, mesmo que meus olhos não vejam que o meu casamento pode ser restaurado, mesmo que meus olhos não vejam que minha família pode ser curada, mesmo que eu não veja algum familiar que eu tenha que está passando por uma situação difícil de saúde ser curado. Mas nós olhando dentro desse contexto da palavra, essa fé de Pedro, naquele primeiro instante, foi tão grande que fez com que ele caminhasse. Mas o vento, a dificuldade, trouxe medo a ele, o que fez com que ele afundasse.
E nós podemos ver que neste momento, Pedro teve uma fé momentânea. Será? Pode ser. Ou a fé dele não estava embasada tão grande nas escrituras dentro daquilo que ele já tinha vivido com Jesus, com que fez com que o vento trouxesse medo para dentro dele. E este medo é uma arma poderosa que o diabo usa sobre as nossas vidas, que faz com que eu e você recuamos daquilo que Jesus tem para nossas vidas. Porque o diabo sabe que no momento que ele abre, ou no momento que ele encontra uma porta aberta, através do medo, nós vamos sim recuar e deixar de viver aquilo que Cristo quer que nós vivemos. Mas essa fé que foi interrompida pelo vento de Pedro, é uma fé que eu e você precisamos ter e entender, porque eu creio que a palavra de Deus não está aqui somente para nós lermos, mas ela está aqui para nós vivermos e colocarmos em prática dentro das nossas vidas, porque no momento que eu coloco em prática aquilo que precisa ser visto, ou eu entendo e vejo e olho, Pedro teve uma audácia de caminhar e querer caminhar sobre as águas, mas o vento interrompeu este percurso dele. Então eu entendo que se mesmo que eu for afundar, eu sei quem vai estar ao meu lado estendendo a mão para mim. Amém, Deus. Eu sei que sim, que mesmo que eu tirar o pé da onde eu estou e procurar novos caminhos junto com Jesus, eu sei que se o medo vier sobre a minha vida, se o diabo querer falar algo para mim de encontro àquilo que eu estou vivendo, ou de encontro àquilo que eu estou passando, ou de encontro àquilo que um familiar meu está passando, eu sei quem estará me sustentando, eu sei quem estará junto comigo, eu sei quem vai estar na minha vida fazendo, me fortalecendo a viver coisas grandes junto comigo. Como eu falei antes, Pedro experimentou algo maravilhoso. Como eu falei antes, Pedro experimentou algo que nenhum outro homem experimentou, que é caminhar sobre as águas. Mas o Espírito Santo nos tem dado a oportunidade a experimentar grandes coisas, muito maiores daquilo que Pedro viveu. E o que você deseja experimentar? Fale aí com o Espírito Santo. O que você deseja experimentar? O que você deseja viver? Qual é o sonho que você tem guardado dentro de você e até hoje você não viveu porque não conseguiu? Ou talvez você não viveu ainda porque você entendeu talvez que não era isso para você? Qual é o sonho talvez que você tem guardado dentro aí de você, que você não se vê capaz de fazer algo? Nenhum de nós somos capazes a fazer aquilo que estamos fazendo, se não é o Espírito Santo que está nos induzindo a fazer. Nenhum homem, naturalmente falando, consegue fazer algo, consegue experimentar algo em Deus, se você não estiver aberto a viver as coisas grandiosas de Deus. E Deus nos mostra, nos dá a oportunidade, Ele quer que eu e você sim, vemos viver maravilhas, vemos experimentar grandes coisas, muito maiores daquilo que Pedro experimentou. E nós não estamos baseados na questão de falar, onde eu comentei que Pedro teve uma fé momentânea, talvez teve um deslize na questão do medo, mas nós não podemos medir e não tem como nós falarmos que eu tenho a fé pequena ou uma fé grande. O importante é eu e você termos fé. O que não pode eu e você vivermos com pouca fé. O tamanho da fé não importa, eu preciso é ter. O que não pode é eu ter pouca fé. Porque se eu tiver pouca fé, aí sim, não vai me dar condições a viver aquilo que Cristo quer que eu viva. Nós falamos sobre os ventos que nos trazem medo, mas o Senhor nos direciona a uma palavra, e Ele me diz que eu e você precisamos ir ter coragem. E essa coragem eu e você nós vamos buscar no Espírito Santo.
Essa coragem eu e você nós vamos buscar no momento que nós nos entregarmos, no momento que nós entendermos, no momento que eu me colocar, no momento que eu querer me aprofundar, no momento que eu querer estar mais ligado àquilo que o Espírito Santo quer. E eu e você precisamos desse desafio. Eu e você precisamos entender tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E às vezes e no momento que eu estava estudando, que eu estava montando essa pregação, e veio a palavra, mas por que nós afundamos? Por que Pedro afundou? Foi só o vento. A palavra diz que foi o vento, trouxe medo a ele. Mas eu e você, por que muitas vezes nós temos afundado? Porque muitas vezes nós temos caminhado tendo a certeza que Jesus está conosco, tendo a certeza que Ele vai segurar a minha mão, vai me apoiar, mas mesmo assim eu tenho afundado. E essa pergunta não está relacionada somente a pessoas que não têm buscado a Jesus, mas aquelas que têm uma caminhada com Jesus. Porque nós estamos, sim, suscetíveis a afundarmos. Nós estamos, sim, vulneráveis aos ventos e deixar com que isso fale mais alto sobre as nossas vidas, fazendo que nós viemos recuar e nos trazendo medo, e este medo fazendo que nós afundamos. Eu relacionei algumas observações aqui, o porquê nós afundamos. É quando permitimos que o vento produza medo em nosso coração. É aquilo que nós temos falado, eu já falei antes. Podemos até sentir medo, mas esse medo não pode ser mais alto que aquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Esse medo pode vir sobre as nossas vidas, mediante aos ventos que têm batido a nossa porta, sobre aos ventos que têm batido a nossa vida, sobre aos ventos que têm batido sobre a nossa família. Ele pode vir, só que este vento não pode produzir medo maior daquilo que está dentro de nós. Nós não podemos retrair, não podemos imaginar ou fazer que este medo é maior que a força e o poder do Espírito Santo que está dentro de nós, nos conduzindo, nos impulsionando, nos dando coragem, para que eu e você viemos e colocamos o nosso pé sobre as águas e não viemos afundar, mas viemos prosseguir, caminhar e estar de mão dada com Jesus. O próximo tópico que eu coloquei aqui: nós estamos sujeitos a afundarmos quando esquecemos da palavra de Deus. Quem aqui já não recebeu uma palavra do Senhor sobre a sua vida? Quem aqui nunca recebeu algo da parte do Senhor sobre a nossa vida para prosseguirmos? Uma palavra de transformação de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. E todos nós recebemos. E Pedro também recebeu. Aonde Jesus disse para Pedro: coragem, sou eu, não tenha medo. E quando Pedro pediu para ir sobre as águas, ele disse: venha. E o Espírito Santo está nos desafiando, cada um de nós, nessa noite, para prosseguirmos. Amém, Deus. Para nós caminharmos em lugares que nós nunca imaginamos caminhar. Aleluia. Para nós invadirmos, para nós conquistarmos lugares que nunca nós imaginamos conquistar. Mas que lugares são estes? Será que em território que eu estou falando? Não estou falando em área física, mas estou falando em lugares em Deus, que Deus quer que eu e você viemos entrar, viemos adentrar e viver. Amém, Jesus. Aleluia. E os ventos têm impedido que eu e você vivemos nesses lugares. Os ventos têm falado sobre os nossos ouvidos que nós não somos capazes de estarmos nos lugares que Jesus falou que nós estaríamos. É verdade, Jesus. E nós temos retrocedido. Pessoas dentro das igrejas, pessoas que se dizem filhos de Jesus, têm retrocedido e não têm feito aquilo que Jesus já colocou sobre as suas vidas, aquilo que Jesus falou já para vidas. E elas acham que isso não é para nós. Isso que foi falado é para o meu irmão, e o meu irmão está vivendo, eu não estou vivendo porque não é para mim. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. A minha vida, a minha família está destruída, meu casamento está destruído,
e eu não consigo entender, eu não consigo ver que a palavra que Jesus falou, que foi ministrado, não é sobre a minha vida. Muitas vezes nós temos pensado nisso. Nós não temos acreditado na palavra de Deus, aonde Ele já profetizou sobre eu e você, que nós conquistaríamos lugares novos, que nós faríamos coisas maiores do que Ele mesmo fez, que nós andaríamos sobre as águas, ou talvez faríamos coisas muito maiores do que andar sobre as águas. Só que você precisa imaginar esses lugares na sua vida. As propostas são colocadas pelo Espírito Santo sobre nós. Mas nós temos pensado que isso não é para mim. Nós temos pensado que nós não somos capazes. E como eu falei antes, sozinho não somos mesmos. Mas hoje nós não vivemos mais só. Amém, Deus. Hoje nós já não vivemos mais sozinhos, porque Cristo vive em nós. Cristo vive sobre as nossas vidas, no qual nós entendemos, entregamos a nossa vida e declaramos que sim, nós somos filhos dele. Então nós precisamos entender essa palavra que ele disse a Pedro: venha. Ele fala mais uma vez para nós, e todos os dias pela manhã, quando abrirmos os nossos olhos, ele diz para mim e para você: venha João, venha Pedro, venha Maria, venha Carlos, faça aquilo que eu já falei que era para você fazer. Aleluia. Acredite na palavra que o Senhor já falou para você. E eu creio que isso vai fazer com que você não venha afundar aos ventos que venham bater sobre a sua porta. O próximo tópico que eu coloquei: nós não afundaremos enquanto nós não tirarmos a nossa visão de Jesus. Aleluia. Nós não vamos afundar nesta vida, não vamos afundar nos caminhos que nós vamos ainda enfrentar e caminhar, enquanto os nossos olhos estiverem fixos ao Senhor. É verdade, Deus. Porque quando eu tirar o meu olhar dele, eu afundarei. E isso aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus e ele foi olhar a circunstância que estava acontecendo ao seu redor. Ele foi olhar o momento que estava acontecendo em sua volta, com ventos fortes, chuvas fortes, ondas grandes, dentro de tantas outras coisas que estariam e aconteceu naquele momento. E quando ele tirou a sua visão, os seus olhos de Jesus, ele começou a afundar. E muitas vezes eu e você, nós não temos entendido o porquê de circunstância que nós estamos vivendo. O porquê de tantas coisas que têm acontecido na minha casa, o porquê de tantas coisas que têm acontecido na minha vida. E nós não temos percebido que meus olhos não estão fixados no Senhor. Porque meus olhos têm se preocupado com tantas outras coisas. Nossos olhos têm se preocupado em tantas outras coisas que o mundo tem oferecido ou tem feito, e eu não quero me deixar ser diferente daquilo que os outros estão vivendo. Eu não quero ser aquele que é totalmente diferente dos outros. Então às vezes eu estou sim com meus olhos fixados ao Senhor, mas tem certos momentos que eu dou uma olhadinha para outra coisa. Em certos momentos eu dou uma olhadinha para o outro lado. E depois, quando nós estamos caminhando e eu tenho afundado, eu não sei porquê. Nós precisamos entender o que nós queremos para a nossa vida. Nós precisamos entender que tipo de vida eu quero viver. Eu quero viver uma vida onde sim eu entendo que Jesus é o meu Senhor, morreu naquela cruz para nos salvar, e eu quero sim corresponder com a minha adoração, com a minha vida, com a minha reverência sobre Ele. Ou eu quero viver uma vida de qualquer jeito: hoje eu venho no culto, amanhã eu não venho, depois eu venho, ou não venho, ou venho, e se eu fizer está bom, se eu não fizer também está bom. Como eu quero viver? Às vezes nós temos levado uma vida de altos e baixos: hoje está bom, amanhã não está bom, e nós temos trazido culpa a muitas coisas. Temos trazido culpa ao meu líder de célula, tenho trazido que isso é culpa do pastor, tenho trazido que isso é culpa do meu irmão, e não tenho conseguido olhar para dentro de mim, que eu não estou vivendo, fazendo e usufruindo daquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu tirei os meus olhos de Jesus. Porque enquanto os meus olhos estão fixados em Jesus, não há o que acontece em minha volta que vai fazer eu sair do caminho que eu estou caminhando. Aleluia.
enquanto a minha preocupação é o Senhor, enquanto o meu objetivo é o Senhor, enquanto eu quero sim prosseguir com aquilo que Cristo tem para a minha vida, eu não vou estar me preocupando se alguém falou de mim, não vou estar me preocupando se alguém me olhou atravessado, não vou estar me preocupando com isso, com aquilo outro. Aleluia. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Amém, Deus. Porque o objetivo de qualquer um de nós aqui, sendo filho de Jesus, é usufruir daquilo que Ele tem para nós. Não como foi pregado ontem, aquele filho que quis a sua parte, saiu e foi aproveitar o mundo. Glória a Deus porque ele entendeu e retrocedeu e voltou aos braços do Pai. Mas nós temos sido ministrados, nós temos aprendido, você tem buscado, você tem crescido. Amém. E você não Aleluia. precisa sair deste lugar que você está para viver aventuras que o mundo lhe propõe. Você não precisa sofrer lá atrás para precisar reconhecer e voltar. Glória a Deus porque o irmão voltou, glória a Deus porque o filho voltou, mas nós não precisamos voltar, porque eu e você podemos ficar. Eu e você temos sim o privilégio de estar. Amém, nós temos Deus. sim o privilégio de usufruir, nós temos sim o privilégio de usar aquilo que o Pai tem. Amém, Viver Senhor. aquilo que o Pai tem, aproveitar aquilo que o Pai tem. O próximo que eu coloquei, quando não podemos afundar, quando não continuamos com a mesma firmeza. Precisamos ser corajosos naquilo que estamos fazendo. Amém, Deus. Aleluia. Quando eu e você nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aquilo queima sobre o nosso coração. Se nós pudermos estar de segunda a segunda, vivendo as coisas de Deus, se eu puder me jogar lá no sofá de casa, ou no chão de casa e orar, louvar, agradecer, nós fizemos isso consecutivamente. E com o decorrer do tempo, isso vai se esfriando. Com o decorrer do tempo, talvez nós achamos que isso não é tão mais necessário, isso talvez não seja tão preciso. Por que mudarmos? Hoje ainda lá em casa nós estávamos almoçando e o Arthur começou a perguntar a questão de salário e eu fui falar para ele que quando eu vim embora para Novo Hamburgo em 96, eu trabalhava numa casa de família e ganhava R$50 por semana, dava R$200 por mês. Tinha semanas que o meu pagamento da semana ficava na floricultura, que eu mandava flor para a Gisele. Amém, Deus. Recebo. E por que isso era só no começo? Por que no decorrer do tempo, depois que nós casamos, agora já estamos vai fazer 23 anos de casado, por que essa frequência não é mais rotineira? Por que os bilhetinhos que nós mandávamos um para o outro, agora eu não vou dizer que só eu não dou, porque ela também não faz, porque lá em casa nós temos, cada um tem uma bolsa lá de cartinhas que um mandava para o outro. Isso era todo dia. Por que isso não acontece mais? Porque talvez nós não estamos mais vivendo na mesma firmeza, na mesma vontade, ou talvez achamos que isso já não é mais necessário. Buscar aquilo que nós buscávamos, conquistar aquilo que nós queríamos conquistar, talvez hoje já não é mais necessário, porque hoje nós moramos juntos, somos casados, temos filho e tudo parece que nada vai acontecer. Hoje nós vivemos de uma forma que achamos, hoje somos casados e não vamos mais nos separar. Hoje nós estamos casados e eu acho que eu não preciso mais agradar. E assim nós vivemos com Jesus. Quando nós comecemos, nós queremos tudo. Falou em monte, estamos lá. Falou em oração na igreja, sexta-feira às 20 horas, estou eu lá. Amém, Deus. Aleluia. Falou em culto de jovens, não é só para os jovens, eu também quero ir. Porque isso está aceso, a chama está acesa dentro de mim. E eu quero cada dia mais viver essas coisas. E essa firmeza em Cristo, essa convicção de querer estar cheio, de colocar sobre a nossa cabeça que estar na presença de Deus é a melhor escolha que eu tenho para a minha vida. Vai fazer com que eu possa caminhar, o vento bater sobre o meu lado, nas minhas costas, na minha frente. Isso não vai me tirar da direção que eu estou caminhando. Mas isso só vai acontecer quando eu estiver firmado, quando eu estiver sustentado, quando eu tenho certeza daquilo que eu quero viver para mim. Amém, Deus. Aleluia. E como nós já falamos aqui, esses 5 meses que nós estamos juntos aqui, tem mudado a nossa vida. Os nossos domingos têm sido o quê? Estudar.
Quando temos um tempo de noite, estamos estudando. E muitas vezes pode parecer, agora eu não tenho mais tempo para nada. Mas aí, que se nós pararmos para pensar, e no mesmo momento o Espírito Santo ministra sobre a nossa vida, você está preparando o seu tempo, para amanhã você não precisar fazer nada. Para amanhã você não precisar estar correndo com um familiar seu, com um filho seu, com a sua esposa, correndo atrás do serviço, correndo atrás daquilo, porque você está se fortalecendo e preparando aquilo para o futuro. E é isso que eu e você precisamos viver. Nós não vamos afundar quando a nossa fé... Nós vamos afundar quando a nossa fé for pouca. Mas nós não vamos afundar quando a nossa fé for pequena. Parece meio confuso isso, né? A nossa fé precisa ser grande. Mas alguns dias ela pode ser pequena. O que ela não pode ser pouca. Porque quando eu tiver pouca fé, nada acontece. Quando eu tiver pouca fé, eu não acredito em mais nada. Quando eu tiver pouca fé, eu não vou crer que Deus vai mudar o que precisa ser mudado. Quando eu tiver pouca fé, não vai resolver mais eu me ajoelhar, colocar alguém, clamar pela vida de alguém. Porque antes mesmo de eu colocar isso aos pés do Senhor, eu mesmo, dentro do meu coração, já está escrito que não resolve orar, porque a minha fé não é suficiente. Mas mesmo que minha fé for pequena, mesmo que minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou me ajoelhar, vou clamar ao Senhor, e vou ter certeza que vai haver transformação. Mesmo que minha fé for pequena, eu vou clamar aos pés do Senhor, porque eu sei que o meu filho vai ser tomado, vai ser tocado pelas mãos de Deus, e ele vai sair do lugar que ele está andando. Mesmo que minha fé for pequena, eu vou orar pelo meu esposo ou pela minha esposa, e vou ter a certeza que ele vai estar ao meu lado buscando ao Senhor. Mas quando minha fé for pouca, eu vou falar, não, ele não quer isso. Não, nós já tentamos várias vezes, mas meu filho não quer mudança de vida. Quando minha fé for pouca, eu vou ver uma circunstância, eu vou ver algo, um diagnóstico médico, e vou dizer, isso é para a morte, e ele vai morrer. Mas mesmo que minha fé for pequena, o médico pode falar, ele tem tantos dias de vida, mas eu vou crer, e eu vou determinar, o homem pode ter falado isso, o diabo pode ter falado isso na boca dessa pessoa, mas eu vou crer, e eu creio que Jesus vai curar. Amém. E nós precisamos viver isso, nós precisamos desafiar isso sobre as nossas vidas. Nós precisamos viver circunstância que não somente esses homens que estão escritos aqui na Bíblia viveram, mas está aberto para cada um de nós viver isso também. Amém, Deus. Viver aquilo que Deus tem colocado, ensinado e nos dado a opção que eu e você também podemos viver se eu e você crermos. Aleluia. Se eu e você entendermos que a nossa fé é suficiente para me orar pelo morto e o morto ressuscitar. Minha fé precisa ser desafiada. E eu preciso colocar isso em prática. Eu não posso ter medo mediante ao vento. Eu não posso ter medo mediante aquilo que o mundo tem falado. Ontem nós recebemos a notícia que um tio nosso, se ele não se operar em 2 dias, ele tem menos de 30 dias de vida. Se eu me parar perante aos ventos, as vozes que os médicos falaram, ao momento, a circunstância que ele está vivendo, o que vai acontecer? Eu vou me jogar no chão, vou chorar, porque eu já estou velando ele antes mesmo dele morrer. Mas se eu crer no Deus que nós servimos, eu vou orar, vou clamar, e vou crer que ele vai ser curado. Mas se ele não vem a ser curado, se ele não vem a ficar mais de 30 dias conosco, eu vou ter a certeza que ele estará dormindo no Senhor. E um dia nós vamos nos ver. E a última que eu coloquei aqui, quando nós duvidamos. Quando nós duvidamos do Deus que nós servimos.
quando nós duvidamos da fé que nós temos, quando nós duvidamos daquilo que Jesus já fez na nossa vida, quando nós duvidamos da restauração que Jesus já fez no nosso casamento, quando nós duvidamos da cura que Jesus já deu sobre as nossas vidas, nós vamos afundar. A dúvida não pode fazer parte de nós, mesmo que os ventos venham, mesmo que a tempestade venha. A dúvida através do medo não pode falar mais alto na minha vida, mais alto na minha vida, mais alto dentro de mim, de todas as palavras que Jesus já falou para nós, de todas as vezes que Jesus olhou para nós e disse: venha, Pedro, saia deste barco, Pedro, saia deste lugar de comodismo talvez que nós estamos vivendo, e venha colocar os pés naquilo que é improvável, venha colocar os seus pés nos lugares que talvez você desconhece. Saia do lugar que você está vivendo e venha colocar os seus pés naquilo que você precisa ser desafiado para você viver grandes coisas do Senhor. Amém, Deus. Escute a voz de Deus falando aos nossos ouvidos: venha viver aquilo que eu tenho para você viver, venha viver aquilo que eu tenho planejado para você. Venha viver os propósitos que eu já guardei, aqueles propósitos que eu já sonhei, aqueles propósitos que eu já escrevi para a sua vida. Vem viver. Venha viver os sonhos que eu tenho para a sua vida. Os sonhos que você tem são pequenos, mas os sonhos que o Senhor tem para nós é muito maior daquilo que nós podemos imaginar. E por nós não entendermos isso, muitas vezes nós não temos vivido. Por nós não entendermos o tamanho dos sonhos que Deus tem para cada um de nós, nós temos ficado sentados em lugares que Ele não quer que nós ficamos. Como é falado aí fora, o não nós já temos. O que custa se desafiar? O que custa pedir? O que custa falar? O que os discípulos estavam vivendo naquela noite era propício para que eles viessem morrer. A circunstância que eles estavam vivendo era propício para que o barco viesse a afundar e talvez eles morreram afogados. E às vezes a circunstância, a vida, aquilo que nós estamos vivendo, a falta de coragem para enfrentarmos o que precisamos enfrentar, a falta de coragem para nos posicionarmos e vivermos aquilo que Cristo quer que nós vivemos, vai fazer que, se nós continuarmos neste lugar, nós vamos afundar e podemos morrer afogado. O não nós já temos. O não eu e você já temos. O que está faltando? Para eu e você olharmos para Jesus e dizer: Jesus, quero caminhar sobre as águas e ir até Ti. Aleluia. Glória a Deus. O que está faltando para você? De olhar aos olhos de Jesus, aquele que você tem buscado, aquele que você crê, e mesmo que os ventos estejam batendo na sua porta, talvez trazendo um medo muito grande, mas a palavra que Ele já disse a você, fazer com que você saia do seu lugar, coloque o pé na água, aleluia, e vá até Jesus, e desfrute daquilo que Ele tem para a sua vida, restaure aquilo que precisa ser restaurado, cure aquilo que precisa ser curado. Por que não se desafiar? Por que não se posicionar? Por que não viver as maravilhas que Cristo tem para nós? Ah, Juliano, mas é difícil. Eu moro tão longe da igreja. A minha família é uma confusão lá dentro. Eu não tenho nem tempo para orar. Eu não consigo tirar um tempinho para colocar um louvor. O fulano não sei o que, o fulano não sei o que, e nós vamos vivendo, achando desculpa, achando empecilhos, para nos posicionarmos, colocarmos os nossos pés nos caminhos que nós precisamos colocar. Pedro tinha N motivos para não querer viver o sobrenatural. Pedro tinha N motivos naquela circunstância
para não viver o sobrenatural da sua vida, mas ele se posicionou e disse para o Senhor: Senhor, eu quero ir até ti, faça com que eu caminhe sobre as águas. E mais uma vez o Senhor falou: venha. Assim mais uma vez o Senhor fala para mim e para você: se posiciona no lugar que você precisa estar, vá até o lugar que você precisa estar, caminhe até o lugar que você precisa estar, e venha desfrutar. E se por algum motivo o medo bater na sua porta, por algum motivo o vento bater em você, você pode ter a certeza que se você começar a afundar, eu vou estender a minha mão a você, porque eu sei o que tem no seu coração, porque eu sei o que você está vivendo, porque eu sei que você se posicionou e quis uma transformação, porque eu sei que você se posicionou e quis viver algo grandioso junto comigo. A palavra não me diz isso, não nos diz, mas talvez podemos pensar: os outros não quiseram caminhar nas águas, mas Pedro quis. Aleluia. Os outros, talvez o medo foi tão grande que fez eles ficar paralisados. Que eu e você não sejamos os outros. Amém, Deus. Aleluia. Que eu e você não sejamos os outros que ficam paralisados, mas que eu e você seja Pedro. Amém, Deus. Aquele que diz: ei, Senhor, deixa eu ir contigo. Oh, glória. Faça eu caminhar sobre as águas. Faça eu viver o sobrenatural. Para eu ser história. Agora eu convido você: chame Jesus. Grite pelo nome dele. Faça com que você viva o sobrenatural na sua vida. Para que você não viva essa mesmice, talvez, que nós temos vivido. Talvez este lugar que nós nos colocamos, nos sentamos e achamos que isso está bom para mim. Mas que eu venha me desafiar. Para que eu venha desafiar então aquilo que Cristo tem para nós. E viver aquilo que muitos outros não quiseram viver. Que eu venha desfrutar daquilo que Deus tem para mim viver. Que eu venha desfrutar daquilo que eu nem imaginei, mas Cristo já sonhou para a minha vida. Que eu e você viemos sair deste lugar que nós estamos. Que nós não viemos nos amedrontar com os ventos que têm batido na nossa porta, mas que eu e você viemos avançar e viver aquilo que muitos não viveram. Amém, Deus. Que eu e você viemos ser histórias para aqueles que vierem depois de nós, para aqueles que possam lembrar talvez de ouvir falar do nosso nome e dizer: ei, aquele lá era um homem de fé, aquela lá era uma mulher de fé, que ela ia, ela vivia, tudo dizia que não, tudo mostrava que não era capaz, tudo dizia que não era possível, mas ela ia, e ela conseguia. Ele ia, ele enfrentava, mesmo com medo, ele saía do seu lugar e ia para os lugares que o Senhor mandou ele ir. Aleluia. Seja aquele que será lembrado futuramente e dizer: ei, eu quero ser igual a ele, eu quero ter a fé que ele tinha, eu quero ter a convicção que ele tinha e vivia. Eu não quero ser lembrado, e talvez esse é pensamento meu, mas talvez se você quer pensar assim, eu não quero ser lembrado o dia que Jesus me chamar, e quando talvez um dia for falado no meu nome, ser dito: ah, ele era bom, ele era bom, ele era querido. Eu não quero ser lembrado somente dessa forma. Eu quero ser lembrado por aquele que incentivou, aquele que fez incendiar, aquele que se desafiou a sua própria vida, aquele que se desafiou os seus próprios limites. Aleluia. E viva as coisas grandes. Nós temos limites? Temos. Mas quando eu tenho o Senhor de mão dada comigo, eu vivo limites que vai além daquilo que eu poderia viver. Quando eu tenho o Senhor de mão dada comigo, eu vivo circunstâncias muito além daquilo que tem me prendido lá desde a minha infância. Quando eu tenho a certeza que mesmo que eu for afundar, tem alguém para estender a mão para mim. Eu vou sair de lugares que talvez familiares me colocaram. Aleluia. Quando eu entender
eu sirvo, Ele é capaz sim de estender a mão para mim, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu vacilo. Ele vai fazer com que eu saia de lugares que eu entrei sem querer entrar, que eu fui incentivado talvez para lugares, que Ele me tire as lembranças do velho homem e faça eu viver as lembranças do novo homem que ainda eu vou viver, que eu venha tirar do meu passado aquilo que não agradou ao Senhor, mas que eu venha estar disposto a viver aquilo que o Senhor tem escrito para a minha vida. Que eu não venha ser aquele crente, aquele filho de dizer, ou de falarem de nós, ele é assim quando está dentro da igreja, quando ele está em casa é diferente. É verdade, Jesus. Mas que eu seja aquele filho que, indiferente de onde eu esteja, eu sou o filho. Aleluia. Indiferente de onde eu esteja, eu honro meu Pai. Oh, glória, aleluia. Indiferente de onde eu esteja, eu agrado meu Pai. Aleluia. Indiferente de onde eu esteja, mesmo que esteja sozinho, lá no meu quarto, sem ninguém me ver, e os ventos bater na minha porta, trazendo de bandeja a circunstância que talvez o velho homem gostava de viver, e eu olho para a circunstância, ei, tu não sabe quem é meu Pai. Mesmo que Ele não esteja aqui comigo, eu honro aquilo que Ele me ensinou, eu honro aquilo que Ele tem mostrado para mim. Eu quero ser aquele que, quando eu estiver caminhando pela rua, o Senhor possa olhar para mim e dizer: lá vai um filho amado meu. Que eu e você viemos ser esses filhos que agradam, que não estejam preocupados com status, não estejam preocupados de encher o seu ego, que não estejam preocupados de ser donos da razão, que não estejam preocupados de serem donos da verdade, de não estarem vivendo preocupados das coisas acontecer como você quer, mas que você venha a ser aquele filho que está sujeito e submisso às palavras do Senhor. Aleluia. Que você venha a ser este filho que, mesmo que ainda dentro de você tem algo que fala mais alto, que ainda você até o dia de hoje não conseguiu quebrar, que aquilo que talvez até o dia de hoje você não conseguiu largar aos pés do Senhor e dizer: isso não faz mais parte da minha vida, eu quero ter uma vida nova. Seja esse filho que você pode contar com o Pai que você tem. Seja esse filho que você tem a garantia de ser submisso, sim, que, se for preciso levar um tapa, você possa ter sim dentro de você um ensinamento e um coração de dizer: ei, tem um outro lado aqui. Se alguém colocar em você a caminhar uma milha, você diz: não, uma não é o bastante, eu caminho duas se for preciso, para fazer a vontade do meu Pai e fazer a vontade do nosso Pai. Está muito além daquilo que muitas vezes nós guardamos dentro de nós e nós achamos que é certo. Está muito além das convicções que eu e você temos muitas vezes, dos conceitos que nós temos de achar que as coisas precisam ser assim, das coisas precisam ser do outro jeito. Ser um filho obediente é ser aquele filho que, mesmo que o pai não esteja perto, eu vou fazer porque o meu pai me ensinou. Aleluia. Eu vou fazer porque veio uma palavra do meu pai sobre a minha vida. Eu vou fazer porque veio um ensinamento do meu pai sobre mim. E eu quero sim viver a vontade dele. Então, para nós encerrarmos, irmãos, eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a fechar os seus olhos por um instante e ouvir o Senhor chamando você.
Eu convido você com seus olhos fechados, você olhar toda a tempestade que talvez você tenha vivido, toda a circunstância que tem desafiado a sua vida, toda circunstância que tem desafiado muitas vezes até a sua vontade de continuar sendo filho. Porque elas vêm. Às vezes as vontades vêm até de deixar de ser filho obediente. Eu queria que você neste momento, com seus olhos fechados, mediante a toda tribulação, toda dificuldade que talvez você tenha enfrentado, ou aquelas que ainda você vai enfrentar, mas você tenha a certeza que existe uma palavra do Senhor para a sua vida. Aleluia. Vem, vem, vem viver, vem desfrutar. Larga no seu lugar aquilo que tem trazido peso para você e viva aquilo que Cristo quer que você viva. Esse é o momento de você abrir a mochila que você tem carregado com você e colocar aos seus pés. Está aqui, Senhor. Está aqui tantos medos, está aqui tanta circunstância, está aqui tantos conceitos, Pai. Mas eu não quero mais carregar isso porque tem me atrapalhado. E eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o sobrenatural contigo. Eu quero viver aquilo que você tem para mim. Quem é esse homem na sua vida?